Boa noite, gente. Boa noite, amigos e amigas. Estamos aqui para mais uma live, né, do Crefito 2. Para quem não me conhece, eu sou conselheiro, Dr. Leonardo Brito, né? E hoje nós estamos aqui com uma live para falar um pouquinho sobre, né, o manejo aí da fisioterapia na dor, né, a fisioterapia no manejo da dor musculoesquelética, né? Então aí o pessoal está entrando na nossa live. E hoje a gente tem aí a presença ilustre, né, de um colega, de um amigo mesmo, o Dr. Tiago Paz, né, que eu já vi aqui que entrou, né? Vou esperar que ele fazer a solicitação aqui para que eu possa aceitá-lo, né? E aqui já trazer alguns informes para todos que estão entrando aqui na live, né? Hoje um dia especial para o Crefito 2, né? Nós estamos aí entrando no mês, né, de comemoração da fisioterapia, né? E hoje entra, né, tá entrando o nosso site, né? O nosso site tá entrando hoje o nosso site, né, novo no ar. Então vocês já podem lá acessar, muito mais interativo, né? Então hoje é um dia especial para o Crefito 2, aí a comemoração, novo site do Crefito 2 no ar. Boa noite, meu amigo doutor Tiago Paz, né? Fala, Léo. Tudo Boa bem? tarde. Tudo bom? Bem, eu fiz aqui as apresentações da nossa live de hoje, né? Um assunto aí, fisioterapia no manejo da dor musculoesquelética. Eu gosto bastante, né, de falar disso também, né? E você também, né? Eu sei disso, né? Já trabalha com isso, né? E vamos começar aqui a nossa live. O pessoal tá entrando, né, Thiago? E aqui eu só tava falando aqui as apresentações. Eu sei que você assistiu aí do nosso novo site hoje. Então entre lá, gente, depois para ver como é que tá o nosso novo site, ok? Bem, vamos começar aqui um papo, né? O nosso papo agradável, né? E eu vou deixar aí você fazer as honras, as suas honras, né? Se apresentar um pouquinho, né? E quebrar um pouco essa formalidade. Vou te chamar de Thiago, pode me chamar de Léo, tá bom? Para a gente poder ter um papo agradável hoje sobre esse assunto, tá bom? Contigo Maravilha. aí, Thiago. Boa tarde, meu amigo. Eu já ia te pedir isso. Eu gosto de chamar de Léo. Para mim é mais agradável. Mas então, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Paz, sou fisioterapeuta, formado pelo IBMR há 5 anos. Hoje eu componho, né, a Câmara Técnica de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, ajudando o Léo aí na coordenação. Tenho uma pós-graduação em fisioterapia neurofuncional, sou mestre e doutorando pela Escola de Educação Física e de Esporte da UFRJ. Estou aí no finalzinho do meu doutorado, tudo dando certo, no final do ano eu acabo. E tenho meu consultório aqui em Ipanema, já atendo aqui tem 1 ano, mas sempre, desde quando formado, eu trabalhei tanto na área de traumatortopedia como na área de neuro. E hoje, basicamente, no consultório é cerca de 80% traumatortopedia, né? Os neurológicos ficam mais para atendimento domiciliar, enfim. E gosto muito desses assuntos, faço parte também da diretoria regional da Abrafito, né? Associação Brasileira de Fisioterapia Traumatortopédica, aqui do Rio de Janeiro. Faço parte da diretoria nacional da Abrafim, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Já fiz parte da FERJ, hoje temos aí nosso presidente Léo, com muito prazer já participei, mas sou próximo, né? Inclusive a gente vai ter Claro. uma live lá também, né? Exatamente. E é isso, vai ser um prazer conversar sobre um tema que a gente vê todo dia, né, Léo? Eu e você, então vai Exatamente. ser um assunto super agradável, com certeza. Ótimo, Thiago, ótimo. Então, assim, o nosso tema hoje é um tema que a gente vai trazer aqui algumas também questões, né, desmistificando aí algumas abordagens na dor, né? Vamos bater um pouquinho, um papo sobre isso. Então, Thiago, vamos começar aí a falar sobre dor, né? O que vem a ser dor, a definição de dor atual hoje, o que vem a ser a dor, tipos de dor que nós temos.
contigo, meu amigo. Hoje é o dia de você falar. Eu só vou aqui te conduzir. Maravilha. Não, maravilha, Léo. Então, assim, a gente tem uma definição de dor super atual, né, da IASP, que é a Organização aí Mundial para o Estudo da Dor. E a gente tem uma definição que eu acho que algumas pessoas não têm isso em mente, né? Mas não necessariamente a gente tem que ter uma lesão tecidual para ter dor. Então, a definição seria, de fato, uma experiência sensitiva, desagradável, emocional, né, que pode ou não envolver uma lesão tecidual. E a pessoa pode, de frente de uma condição que não tem de fato uma lesão real, ser algo desagradável para a pessoa que desencadeia essa dor. Então, diante dessa definição, a gente já começa a entender que não necessariamente tem que ter lesão para ter dor. Isso é um ponto bastante interessante para a gente começar a refletir, né? E vem em constante mudança essa definição, é a definição de 2020, mais recente, então é interessante a gente pensar nisso. E aí, para pensar nisso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aí a gente já consegue trazer dentro disso o modelo biopsicossocial, para a gente entender um pouquinho esse indivíduo com dor, né? Então, considerar sim os aspectos biológicos, né, fisiológicos, que nós sabemos avaliar muito bem dentro da fisioterapia, mas não podemos de jeito nenhum negligenciar os aspectos psicológicos e sociais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Temos divisões assim didáticas e eu acho que são importantes até no manejo dessa dor para a gente entender algumas classificações desses tipos de dor. Então, a gente tem aquela dor nociceptiva mais clássica, né? Essa sim, de fato, apresenta lá uma lesão tecidual, quase que sempre tem uma lesão tecidual envolvida. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, de um estiramento, de grupamento posterior de coxa, alguma entorse de tornozelo, uma lesão, de fato, evidente e existente. Então, por um estímulo nociceptivo, né, que é aquela via de percepção do nosso corpo sobre estímulos nocivos ao nosso corpo, isso pode desencadear a dor. E aí, teoricamente, a gente trabalha muito bem nisso, né? Tentando restabelecer, reabilitar essas lesões, essas disfunções, e seria aí um padrão comum de possibilidade de dor. Aí nós temos também, se a gente tem alguma afecção do sistema nervoso central ou periférico, que pode ser por lesão, então, por exemplo, se a gente tem uma lesão de plexo braquial, mas pode ser por doença também. Então, supondo que o indivíduo teve um AVC, por exemplo, ele pode desenvolver uma dor neuropática, por exemplo. Né? Então, a gente tem o que seria essa definição de dor neuropática. Tem, de fato, um acometimento do sistema nervoso central ou periférico, e essa dor, ela pode, por exemplo, seguir o trajeto de um nervo. Isso é bem interessante. E algumas abordagens dentro da fisioterapia, se não considerarem esse tipo de dor, podem até agravar a dor, né? A gente pode falar isso, dentro disso um pouquinho mais para frente. E tem a dor nociplástica. Essa dor é uma dor que vem sendo definida há algum tempo, mas que traz algumas relevâncias para a gente. A gente passa a não ter mais a existência de uma lesão ou de um agravo específico. Você pode até ter uma doença em curso, alguma questão, mas você não consegue, de fato, definir que existe uma lesão em curso. Então, é muito comum, por exemplo, quem tem uma luxação de ombro, por exemplo, e aí já reabilitou, já está tudo bonitinho, a cápsula já está íntegra, os ligamentos, os tendões que foram tensionados já estão funcionantes, só que a pessoa desenvolve várias questões dentro desse comportamento de uma lesão prévia que pode desencadear essa dor nociplástica, ou seja, já não tem mais uma lesão tecidual evidente. Ela pode até surgir de uma lesão tecidual, mas já não existe mais. Teoricamente já está tudo cicatrizado, né, o que a gente fala. Essa eu diria que hoje em dia nos nossos consultórios está sendo a mais comum, né, Léo? Sim. E a gente pode já juntar aí como um perfil do que a gente vai encontrar em pacientes com dor crônica. Ainda nessa classificação, existe uma classificação um pouco mais recente de uma dor inespecífica, que você não consegue dizer muito o perfil dela, e seria uma quarta classificação. Nós temos outras classificações, como, por exemplo, a gente pode ter uma dor visceral também. E aí, sendo uma dor visceral, eu posso ter uma constipação que me causa dor nos membros inferiores, eu posso ter uma dor por uma pneumonia, por exemplo. Então, isso tudo pode, todos os órgãos podem nos trazer também sintomas de dor. E aí tem uma diferença bem legal que a gente gosta de utilizar. Eu posso ter uma dor viscerossomática
ou somato-visceral. Isso é bem legal, eu gosto sempre de falar sobre isso. Então, a viscerossomática é como se a fonte da dor fosse uma víscera em disfunção, vamos dizer assim, que vai causar uma dor no músculo, no tendão, numa articulação. E é aquela dor que, às vezes, o paciente refere, quando você vai ver, é por origem de uma víscera. E a somato-visceral, na verdade, é o contrário. Você tem aí essas estruturas de tecidos moles, podendo causar dores em algumas vísceras, né? A gente consegue diferenciar um pouquinho isso aí, que é bem interessante também. Uma outra divisão, que é uma divisão bonita de se ter, né? Que a gente gosta de falar muito, que é a dor aguda e a dor crônica, né? E, classicamente, o que a gente tem de dor para ser crônica é uma dor que passa de 3 meses. Então, se eu tenho uma dor que... Poxa, hoje mesmo eu recebi um rapaz aqui que ele, pô, Thiago, essa dor já vem comigo, já tem uns 6 meses, um pouco antes da pandemia já estava começando a me incomodar e tudo mais, você já fala assim, opa, já está avançando no tempo, não tem uma resolução, então já tem um comportamento de uma dor crônica. É só também um ponto de corte, não quer dizer que bateu 3 meses, passa de agudo e vira crônica, né? A gente tem uma transição nisso aí, mas didaticamente funciona bem para a gente entender. E aí, dentro de alguns conceitos e alguns parâmetros de uma dor crônica, a pessoa pode desenvolver vários outros aspectos, né, Léo? Sim. Sim, com certeza. Tiago, pegando um gancho aí, né? Você falou aí da dor nociplástica. Você acha hoje que a dor nociplástica é a maior dificuldade do fisioterapeuta tratar? Eu acho. Eu acho porque... Vamos pegar um perfil de um paciente aí de uma dor nociplástica, um paciente que já rodou vários profissionais, já passou por médico, já fez terapias holísticas, né? Já rezou o corpo e nada resolveu. E aí ele chega, às vezes, para você muito desiludido, né? É um paciente irritadiço, é um paciente, às vezes, desacreditado. E aí envolve vários outros aspectos, como a parte emocional, a parte psicológica. E aí, se eu pego um fisioterapeuta que ele é muito voltado para avaliar estrutura e função, por exemplo, se a gente for resgatar lá os conceitos da CIF, que daqui a pouco a Ferdi vai trazer muito bem com a Fernanda e com a Carol, se a gente fica só focado em tentar identificar quais estruturas, quais funções estão comprometidas, às vezes eu estou negligenciando outros aspectos, né? Esse paciente, por exemplo, ele pode ter uma dor de predomínio muito mais em algumas atividades que não tem um padrão mecânico muito claro, e aí você fica naquela dúvida, como seguir, como tratar, e aí vale o estudo aprofundado. É teoricamente fácil, guardada todas as nuances e necessidades, de você reabilitar, por exemplo, um estiramento de posterior de coxa, um pós-operatório de LCA, você sabe o curso daquela doença, você sabe o curso do tratamento, o que tem que ser feito e o que é necessário. Mas quando você pega essas dores nociplásticas, às vezes o paciente está indo muito bem, ele desce a ladeira, ele volta achando que nada está funcionando. Então, de fato, eu acho que hoje o maior desafio do fisioterapeuta. Sim. Excelente, Thiago. E vamos lá, como avaliar essa dor, Thiago? Quais são os critérios que nós temos que saber para poder avaliar essa dor? O que pode ser utilizado? É difícil avaliar dor por ter essa subjetividade, né? Depender muito da informação do paciente. Né? Mas hoje a gente tem vários recursos aí, inclusive alguns questionários, né? Podemos usar aí alguns instrumentos, né? Para poder, né, avaliar essa dor. O que você pode aí dizer para a gente aí na sua experiência aí? Perfeito, Léo. Assim, eu gosto sempre de trazer à tona, né, a importância da anamnese, né? Às vezes a gente já quer ter muita sede, né? E já quer logo botar a mão, já quer mexer, e às vezes o melhor é não mexer, né? Então, uma boa anamnese vai te direcionar até para as ferramentas que você vai utilizar. Então, assim, entender aquela história da doença, né? Aquela HDA que a gente sempre fala para os alunos na faculdade, né? Não é besteira, né? Então, a gente sabe que tem graduandos aí escutando a gente também. Então, como que começou? Quando? Se teve aí um trauma, eu sempre gosto de trazer essa pergunta à tona. Tem algum trauma? Você escorregou, você caiu, teve algum acidente? Foi depois disso que de repente começou a dor? Aí a pessoa começa a trazer informações que podem ser relevantes. Então, para mim, esse já é um marco muito importante que eu já vou direcionar minha avaliação se teve ou não teve um trauma. Então, por exemplo,
pegando a entorse de tornozelo. O indivíduo vem, pô, Thiago, meu tornozelo tá doendo. Tá, mas quando que começou? Ah, eu tava jogando futebol e torci. Então, é muito evidente que provavelmente a causa daquela dor foi a entorse de tornozelo. Uhum. Então, a gente já sabe o mecanismo da entorse, que é mais comum em inversão. Você pergunta como foi, etc. Você já sabe as estruturas que podem ter sido lesionadas e fica muito mais fácil o seu raciocínio. O problema é quando a pessoa fala, pô, Thiago, não sei, cara, veio surgindo do nada essa dor aí. E aí você tem que ter um pouquinho mais de critério para tentar entender essa pessoa. Tem gente que vai falar assim, ah, Thiago, começou do nada e eu não lembro. E aí já é aquele comportamento, às vezes, da pessoa que não quer te dar muitas informações. E aí também é um pouco irritadiça ali. Se tu demorar muito na anamnese também, ela fica chateada, né? Sim. E esse é um padrão que a gente tem que considerar. E eu sempre gosto de falar, explicar que para mim é importante as perguntas que eu vou fazer para essa pessoa, porque eu sempre considero o corpo como um todo, né? Então, se ela não me trouxer essas informações de forma relevante, assim, eu vou ficar com dificuldade para interpretar e criar as minhas hipóteses. Então, esse é o primeiro ponto. E aí eu vejo o comportamento da dor, tem alguma coisa que agrava? O que piora essa dor? É pior sentado? É pior em pé? É pior andando? É pior repouso, movimento? E aí você já consegue tentar perceber que tipo de dor essa característica está se apresentando. Será que é uma dor que parece de tecidos moles? Será que é uma dor que parece que tem uma limitação de mobilidade? Pensando nos aspectos mais biomecânicos, né, Léo? Será que é uma dor pela demanda excessiva? Então, toda vez que ele usa mais, aquela região começa a doer mais. E aí a gente vai para um outro campo. Será que é uma dor que tem alguma relação com a atividade laboral, por exemplo? E aí não é tão incomum se a gente começar a ter um olhar mais atento para isso e da pessoa falar, pô, Thiago, eu acordo bem, tomo meu café, vou para academia, chego no trabalho e começa. A dor começa, meu ombro pesa, minha cervical começa a doer, vem uma dor de cabeça, aí eu não me dou por satisfeito com isso. Eu tento entender como que é esse trabalho, é prazeroso, você gosta, não gosta, e aí a gente, dentro daquele modelo biopsicossocial, eu posso, de repente, identificar que o social ali, né, o trabalho daquela pessoa está interferindo, talvez como um gatilho. E aí é legal falar, Léo, que não necessariamente eu vou identificar isso e não é paciente para a gente. Não, esse paciente sempre vai ter alguma coisa que a gente pode ajudar. E aí, às vezes, você ajuda ele a chegar nesse raciocínio que, de repente, aquele é um problema também a ser manejado. Né? Porque tem muita gente que negligencia isso. Se tem fisioterapeuta que negligencia, que dirá o paciente, ele não é obrigado a saber, né? Então, se tem algum componente psicológico, será que está com alguma crise de ansiedade? Vários pacientes eu peguei agora nessa pandemia que perderam emprego, que, enfim, o pai adoeceu, que perdeu um ente familiar. Então, assim, você tem que entender o contexto que está envolvido ali. Se é um paciente que tende lá para uma depressão, você tem algumas escalas específicas que você pode tentar identificar sintomas depressivos, você pode lançar a mão dessas escalas também. Se é um paciente que você vê que ele tem medo de se movimentar, você tem escalas para cinesiofobia, por exemplo, né, que é esse medo de se movimentar, que são comportamentos que vão potencializar e enraizar essas dores, por exemplo. Então, aí você vai direcionando, né? E você tem ferramentas mais claras, por exemplo, a escala visual analógica, que todo mundo conhece. Você pode ter um algômetro para avaliar, né, a percepção, a pressão dessa dor. Você pode ter no seu exame objetivo, né, uma amplitude que você consiga mensurar, talvez por foto, ou então até por vídeo, quanto que esse paciente flexiona a coluna, por exemplo, quanto de dor tem, será que a dor era em toda a amplitude de movimento e agora é só no finalzinho? São aspectos que você consegue trazer também em possíveis reavaliações para mostrar potenciais melhoras para esses pacientes. Eu sempre gosto de falar assim, vai ter paciente que ele vai falar, ele chega com uma limitação de ombro, 90 graus, ele sai no primeiro dia com 120, ele vai falar, poxa, mas ainda está travado. Mas vai ter outro paciente, né, Léo, que vai falar, poxa, melhorou muito, Thiago. Caramba, acho que vai dar certo. Então, esse que acha que vai dar certo, pô, ótimo pra gente. O que fala que ainda tá doendo, atenção. Vai ter problema. Vai dar dor de cabeça. É aquela analogia, né, Léo, de ver o copo meio cheio e meio vazio. Eu sempre falo, cara, vamos tentar olhar, e aí também vai do que a gente
vende para o nosso paciente, né, Léo? Legal a gente falar isso. Às vezes o cara é tão... Ele se acha tanto, né, dentro das suas competências e tudo mais. Não, nem tem que eu resolvo. E ele não resolve. E aí o paciente vai te cobrar depois. E hoje aqui no Brasil a gente não pensa muito nisso, mas em outros países existe a judicialização de uma falsa promessa, né, Léo? E é importante, né, a gente estabelecer esse contrato, ainda que verbal, dentro, por exemplo, está clássico que é um paciente de dor crônica. Eu não vou prometer zerar a dor do cara num dia, seria muito leviano da minha parte, né? E aí você tem que já trazer para ele, olha só, essa dor que você sente há um ano, e todo dia, no nível 7 da EVA, vamos ver se a gente consegue diminuir a intensidade, diminuir a incapacidade que ela te gera, diminuir a frequência, isso já vai ser bastante benéfico. Para mim, isso já é uma melhora importante. Eu queria que você também entendesse dessa forma. Eu não estou falando que a gente nunca vai tentar zerar a sua dor, mas não é o nosso primeiro objetivo. Dependendo da evolução, a gente pode ser que chegue a zerar essa dor. E pode ser que zere e ela volte, né? A gente tem nunca vai zerar, falar isso. Vai ter que conviver com a dor. Tem isso, e, né? E é importante. É importante a gente falar para esses pacientes. E aí tem uns estudos bem interessantes que assim, será que a gente tem que diminuir a dor para tratar esse paciente, né? Existe esse questionamento. Eu vejo muitos colegas assim, eu fiz primeiro analgesia, mas será que não é função primeiro? E se você restabelece função, você está junto trabalhando com analgesia, aí fica uma reflexão para a gente também, né? Exatamente. Tem razão. Tá? E os exames, Thiago, complementares, são importantes? Assim. Vamos lá. Eu deixei aberto, assim. Isso, não, tá. Vamos lá, não, vamos discutir. De primeiro contato, Léo, depende, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente gosta sempre de falar, e aí para a galera que não tem clareza disso, que o fisioterapeuta é profissional de primeiro contato. O que é isso? É importante que a galera entenda, né, Léo? Que não precisa que o paciente, alguma percepção de desconforto, que ele julgue que o fisioterapeuta possa ajudar, ele não precisa passar por outro profissional. Sim. E aí, sendo bem evidente de qual seria esse profissional, existe ainda uma crença que tem que passar pelo médico. Mas não existe isso. O fisioterapeuta é totalmente capacitado e deve estudar para que seja capacitado para ser profissional de primeiro contato. Ou seja, ligou para o Léo, tô com uma dor, vou aí, beleza, vem. E ele não passou por ninguém avaliou esse paciente ainda. E aí, nessa avaliação, você tem que ter critérios. Então, se é um paciente que vem de um trauma, né? O cara estava jogando bola ontem, torceu o tornozelo 10 horas da noite, botou gelo lá, mas chegou no teu consultório e não está nem botando o pé no chão. Assim, caraca, essa entorse aí tá feia, né? E aí você vai avaliar, pô, tem lá, né, muito edema, que pode ter, a gente espera numa entorse, mas você vai palpar lá as protuberâncias ósseas, você repara, poxa, esse malelo lateral, quando eu toco, o cara nem deixa, o cara grita de dor. E a dor não depende muito do movimento, então qualquer coisinha nessa região está muito sintomático. Isso vai te levantando, que a gente sempre fala em traumatortopedia, né, das bandeiras. Isso para mim já pode ser uma bandeira vermelha. Opa, será que não tem uma fratura ali? E aí, de novo, a gente tem que ter muita humildade de não querer meter a mão sem perguntar, de não querer meter a mão sem avaliar. Porque se eu pego um tornozelo com uma fratura que esteja bonitinha ali, é só um traçozinho bonitinho, eu vou e manipulo um tornozelo desse? Abraço. Eu posso, de repente, tornar essa fratura uma fratura cominutiva, por exemplo. E aí já era, o cara que era só imobilizar e esperar calcificar, ele vai ter que fazer uma cirurgia por uma, né, iatrogenia nossa. Então, nesses casos, uma radiografia seria um exame complementar, e aí torna-se muito mais importante, né, nesse cenário, dentro de traumas específicos. Não são todos os traumas, né? Você avalia, o cara está pisando, é um movimento específico, é quando exagera a inversão, aí você fala, não, tá tranquilo, ele suporta, tolera o toque, você avaliou, faz a descarga de peso. Esse cara não precisa, teoricamente, fazer uma radiografia. Então, isso é muito, 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 muito importante. E aí tem um outro perfil. Então, em traumas, considerar ou não fazer a prescrição, e a gente pode prescrever, ou então encaminhar para uma emergência mais próxima que ele faça a devida radiografia. E depois ele te liga, te retorna, e já aconteceu comigo algumas vezes de ter, de fato, uma fratura lá. Não, já aconteceu. Aí tem outro...
É bem comum, né, Léo? Me Léo? procurar e eu mandar para emergência. Bem comum. Aí o outro cenário é paciente que chega com a famosa hérnia de disco. E aí é um problema. Esse paciente com hérnia de disco, só um minutinho. Tá. Esse paciente com hérnia de disco, o que tem? Ele traz ali uma informação do médico, né? Esse médico que às vezes, ao avaliar, digamos assim, com pouco critério, né? Com pouco cuidado, o paciente tem dor. Qual é o padrão? Vai fazer uma ressonância magnética. Nem avalia muito o movimento. Aí o indivíduo vai e faz a ressonância magnética. O que ele vai achar? O indivíduo de 60, 50 anos vai ter degeneração naquela coluna, porque é natural. A gente já espera em pessoas que não têm dor que exista degeneração, que exista protusão discal, isso é normal. E aí o problema, esse médico fala, tá vendo? A sua dor é por conta dessa hérnia de disco. Aí qual o problema? Você cria o famoso nocebo, né? É o monstrinho da pessoa. Ela teve uma dor pontual, nunca teve, e agora a dor dela é por uma hérnia de disco que ela já entende que talvez aquela hérnia não suma. Aí o cara começa a refletir. Pô, mas se eu tenho hérnia de disco, vai ser sempre um problema para mim. E a gente sabe que não é verdade, né, Léo? Sim, sim. Então, se esse cara chega para você, ele vai chegar falando assim, Léo, eu tenho isso aqui. Ó. Vários chegam assim, eu tenho isso aqui. Ele mostra o exame de imagem, né? E aí a gente tem que trabalhar com educação e tudo mais, explicar isso tudo que a gente... E às vezes o fisioterapeuta ainda pega esse exame, tá? E olha primeiro, né? E acaba mascarando o seu próprio exame físico ali, né? Vai tendencioso para uma avaliação, né? Isso é muito difícil. Pois é. Né? E aí, quando que, por exemplo, numa dor lombar, né, a gente poderia considerar, e quando que é importante, né, considerar um exame de imagem? Então, esse paciente que já trouxe, você também pode falar, isso aqui não serve. Não é assim que você vai tratar seu paciente. Você vai explicar que é muito comum que tenham várias questões na coluna daquela pessoa, como pode ter na sua também, e em pessoas que têm ou não têm dor, então parece não haver uma relevância. E aí, dependendo da instrução da pessoa, você até mostra um artigo, mas para outra pessoa você vai fazer uma analogia. Sim. Se for um pedreiro, se for, enfim, uma pessoa menos instruída, você tem que considerar isso também, porque você pode estar de frente de uma pessoa mais instruída que vai querer mais dados. Aí você pega e mostra um artigo de revisão sistemática, olha, tá vendo? Essa revisão sistemática mostrou que é normal ter degeneração na coluna a partir de 20 anos. E vai subindo a porcentagem com o envelhecimento. E aí a pessoa vai entender, opa, já entendi, ele me trouxe dados científicos daquilo. Mas, no outro momento, você tem que olhar para aquilo e para pelo menos tranquilizar. Então, ultimamente eu tenho feito isso, né? Eu não bato de frente com o exame, trouxe. Eu avalio, como você falou, e eu vou olhar. Porque, no pior dos cenários, eu posso encontrar alguma imagem que até o médico tenha deixado passar batido. Por exemplo, pode ter uma imagem que pode sugerir um tumor, por exemplo. Aí seria legal uma ressonância magnética para descartar isso, né? Que pode ser um achado, por exemplo. E talvez aquele tumor nem seja a origem da dor, mas pode ter. Mas pode ter uma fratura pequenininha, pode ter uma questão mais evidente. Ele está com o exame ali, vamos olhar. Só que qual é o barato disso? Olhou, tranquiliza o paciente. Olha, tá vendo isso aqui? Poxa, isso aqui é super tranquilo, todo mundo tem isso aqui. É bem comum que as pessoas tenham isso. Muito provavelmente essa dor não vem dessa situação aqui que está no seu exame de imagem. Então a gente vai trabalhar para melhorar a dor. E aí quando que o paciente ele começa, tá falando, né? De repente pode ser verdade. Mas quando que ele de fato acredita em você? Quando você dá resultado. Exatamente. E aí se ele sai sem dor do seu consultório e fala, cara, o que o Thiago falou, o que o Léo falou deve ser verdade, porque eu tô sem dor, cara. Sim. O exame continua, né? Aí você pode reforçar, tá vendo? Você acha que eu mudei teu exame de imagem? Aí o cara fala, não, acho que não, então é isso, tua dor não vinha daquilo ali. Isso é bem evidente. Mas você tem que saber também diagnosticar e ver quando de fato é uma sintomatologia bem característica de uma irradiação, por exemplo, de uma dor ciática, né? Então isso é importante. E aí, quando que o indivíduo sem exame de imagem começa a te despertar um interesse de querer investigar mais? É aquele paciente que não melhora, está há muito tempo. É um paciente que já passou por vários profissionais, aí você tem que tentar pensar em investigar um pouquinho melhor. Mas quando você tem que pedir exame de imagem com certeza, por exemplo, uma dor lombar que vai cursar com uma parestesia
muito grande, uma fraqueza muscular muito grande, esse cara tá te chamando a atenção. E cuidado, né? Você tem que tomar cuidado com isso, né? E você tem que acompanhar a evolução disso. E ele não pode descer ladeira piorando funcionalmente muito, muito rapidamente, porque você pode até perder o time aí de uma possível abordagem importante para esses pacientes, né? Então, assim, quase nunca de um hall aí de talvez de 100 pacientes você precise de exames de imagem no primeiro contato. Mas você deve considerar, e aí a gente deve também pensar, né, Léo, em saber prescrever também quando necessário, né? Importante. Isso é muito importante, porque nós também podemos, né? Sim. Nós temos total autonomia aí de solicitar qualquer tipo de exame complementar. Vamos falar um pouquinho desses tratamentos aí para essas dores aí persistentes, dor aguda um pouco. Né? Vou falar mais da dor persistente, né? Que é o que nós temos mais nos nossos consultórios aí no nosso dia a dia. Né? Eu acho que é a população que mais sofre aí, né, no dia a dia. O que nós temos aí, Thiago? Assim, né, o que é bem clássico hoje na literatura, né? A literatura fala da melhor abordagem para dor nunca é uma coisa só. Então, a gente já parte disso. A literatura vem trazendo para a gente, para dor crônica, né, por exemplo, que o melhor seriam as abordagens multimodais. O que seria isso? Ah, Thiago, eu avaliei, eu vi que ele tem um déficit de mobilidade. Eu posso utilizar terapia manual? Posso. Ah, e, Thiago, pode ser um thrust? Pode ser mobilização? Pode ser um método de hands-off? Pode, tudo isso pode. As manipulações, por exemplo, as mobilizações, elas caem muito bem, mas não sozinhas. Você tem que sempre entender que esse paciente ele tem que, já no primeiro dia, entender que o tratamento dele vai passar por uma exposição gradual ao exercício. Não existe um paciente de dor crônica que não vá passar por exercícios. E aí o ideal seria que cada vez menos você coloque a mão nesse paciente. A gente sabe de várias questões que tem pessoas que demandam mais do toque. Então, há que se considerar tocar essa pessoa nos primeiros momentos, mas já mostrando para ela que você quer devolver ela para a vida. Você não quer que ela fique refém, né? De te ver todo mês, toda semana. Isso é muito importante. Então, seriam abordagens multimodais. O que eu posso pensar em abordagens multimodais? Eu posso pensar em terapia manual como um potezinho importante de ferramentas. Eu tenho que pensar em educação em dor, então explicar o que está acontecendo com aquela pessoa, explicar que apesar da dor ela tem que se movimentar, que aquilo faz bem para ela, explicar que ficar deitada, parada não vai ser bom, vai ser ruim, e ela já traz essas informações às vezes erradas de outros profissionais, explicar que ela tem que fazer exercício. E para algumas pessoas você vai ter que explicar também que ela vai ter que cuidar do psicológico, vai ter que cuidar do emocional. E aí, às vezes, ela consegue dar conta sozinha com uma meditação, às vezes voltando para a igreja, alguma coisa assim, mais simples. Ou então, às vezes, ela vai ter que procurar um psiquiatra, um terapeuta, para trabalhar isso simultaneamente com você. Então, isso é importante. Então, é um tratamento quase que sempre, ou muitas das vezes, multidisciplinar, multiprofissional. Tem o fisioterapeuta, pode ter um psiquiatra envolvido, o psicólogo, o fisioterapeuta passando para o educador físico, ou o educador físico passando para o fisioterapeuta, um bate-bola, que é bem legal também. Às vezes os dois intervêm no mesmo momento, isso é legal também a gente considerar, mas cada um dentro das suas áreas. E sabendo que o maior objetivo é melhorar ou diminuir a incapacidade. Só que o paciente tem que entender isso também, né? Ele vai querer zerar a dor. E é justo que ele queira zerar a dor. Mas a gente tem que mostrar para ele que se ele melhora a função, a diminuição da dor está muito mais próxima, né? Então seria mais ou menos isso. Eu posso fazer acupuntura? Eu posso usar termoeletrofoto? Eu posso, quando bem aplicado, mas eu nunca posso esperar um tratamento que o paciente chegue e faça só TENS e gelo, por exemplo. Isso não. Quem está escutando que faça isso não é legal. Ele chegou, você mexeu um pouquinho, mobilizou uma região, soltou alguma musculatura, foi para o exercício, isso é legal, isso é bacana. Então, as abordagens multimodais que envolvam o movimento, elas são muito importantes. E trabalhar com a educação desses pacientes, que é uma coisa desgastante muitas das vezes. Ele volta com as mesmas questões, com as mesmas queixas, e você tem que retomar essa abordagem com esses pacientes. Tem gente que não gosta de atender paciente com dor crônica, porque é um paciente dito mais chato.
mas é um paciente mais sofrido, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. É muito ruim. Deve ser horrível sentir dor todo dia, a Uhum. qualquer momento, né? Deixar de fazer suas atividades. Imagina quem tem dor para fazer relação sexual, quem Pô, tem dor para passear com o neto. Imagina, né, Léo? Quantas questões que vão impactar na participação. viajar, Então, entendeu? Lá, então Tiago, lá na instituição a gente tem um grupo de dor, né, que eu coordeno com os acadêmicos e a gente sempre verifica, né, a dificuldade que tem desses pacientes, né? E é difícil, a gente trabalha tanto com exercício, é só exercício. Então, nesse grupo de dor, a gente não coloca a mão. Trabalha em cima de exercício físico. Ah, não consigo, vamos encorajar. Ah, então você vai assistir hoje como é que são os exercícios, fica olhando. E existe no momento da educação de dor, né? Nós fazemos um círculo e nós conversamos sobre dor crônica, né? E é muito engraçado porque os pacientes, eles são desacreditados, né? Eles acham que tem que colocar a mão, que os exercícios, eles vão piorar o quadro de dor deles. E aí, eu geralmente, né, a gente mapeia as dores dos pacientes e eu mostro para eles, a gente usa muito a algometria, né? E a escala, né, de dor. E no final dos atendimentos, eu mostro para eles o quanto, né, esse limiar de dor deles, o quê? Se tornou mais profundo, né? Não está tão superficial. E aí eles, gente, é fantástico, é exercício físico. Então eu tenho assim uns relatos de pacientes, pacientes obesos que foram para atividade física. Eu falei, agora é vida, segue sua vida. Entendeu? A dor, eles têm que entender às vezes que aquela dor, quando eles falam para a gente no EVA, né? 0, 2, 3, 4, eu falo, olha só, isso aqui é uma dor mínima. Né? Você pode viver tranquilamente com essa dor, fazendo atividade física, isso não vai te limitar nada. E aí a gente consegue trazer esses pacientes para a sua vida do dia a dia. Tinha uma paciente que queria muito viajar, né, para casa do irmão, fazer churrasco, e ela veio com o diagnóstico de fibromialgia, né? E nós, era muito difícil trabalhar com ela, Thiago, muito. Ao toque era difícil, exercício ao toque. E eu só consegui fazer ela melhorar, né, através do que? Da educação de dor. Então, ela ficava sentada durante os exercícios, olhando, e na hora da roda ela participava. Né? E foi através dessa educação de dor que começou a encorajar ela a fazer esse exercício. E aí ela fazia dentro da limitação dela e, de repente, ela melhorou. Tava de muleta, não tava mais, e chegava bem. E, assim, fantástico, né? Os resultados que nós temos. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com esse público de dor crônica, né? Como você falou, é um público mais sofrido por conta dessas relações, né? Que eles não podem mais ter, o humor muda, né? Não tem tanta paciência, mas a gente até o nosso tom de voz com o paciente tem que ser um tom de voz diferente do que, né, uma agitação, de repente, né? Tem que saber falar com eles, né? Eu gosto particularmente. você tocou em pontos muito legais, Léo. Essa questão da empatia, né? Eu acho que esse vínculo, essa aliança terapêutica, isso faz uma diferença muito grande, né? A gente sabe que em alguns cenários de atendimentos mais corridos, você não consegue nem estabelecer o vínculo muito grande, né? Uhum. E aí o paciente, por exemplo, ele quer falar das dores, do sofrimento e acabou o tempo dele. Ele fica naquela... Quando ele começa a abrir o canal, acabou o tempo dele. Então, assim, estabelecer também, às vezes, um período maior para acessar esse paciente, para deixar ele mais confortável, né? E aí cada um tem uma demanda, um cenário, uma logística específica, mas são pacientes que eu demoro um tempo, assim. Sim. Eu mostro para eles que eu reservei aquele tempo para eles, assim. Então, vamos trabalhar, o intuito é ajudar, né? A humanização no tratamento também, né, Léo? Porque é muito legal a gente pensar dentro do conceito da CIF, que às vezes você nem toca no paciente, supondo, por exemplo, que você nem toque no paciente no primeiro dia, ele já pode sair melhor do seu consultório só depois de uma conversa, de você ter mostrado importância, né, interesse na vida dele, na família dele, no que está acontecendo. Isso faz toda a diferença, porque às vezes ninguém ouviu essa pessoa, as pessoas acham que ele está mentindo, que essa pessoa está mentindo, né? Existe muito essa crença também. Às vezes o familiar não está acreditando mais, e isso é importante. E uma questão que vale muito dentro da educação em dor é a gente, quando percebendo que o paciente ele não se movimenta porque ele percebe que o movimento causa um risco, tentar quebrar isso, né? De algumas formas, você tentar quebrar isso. Então, aquele paciente que
ele para agachar, ele desce todo encaixadinho, ele não pode dobrar a coluna, porque alguém em algum momento falou que ele não pode dobrar a coluna, né? E aí você traça algumas estratégias que durante o atendimento você deixa cair uma caneta, ele pega e você fala, olha, tá vendo? Você pegou e não doeu. E aí você tem que reafirmar ou afirmar. Então, assim, são várias tentativas, várias abordagens que podem culminar na melhora desses pacientes, né? Então, de fato, é desafiador. Digo que, assim, cada semana, eu até falo com a Carol, vem questões diferentes, algo complexas, e é sempre um desafio. Nenhum é igual ao outro, tem individualidade, que é importante, né? Então a gente tem que estar sempre aberto e estudar, né, para tentar melhor atendê-los. Você tocou no assunto, né, dos movimentos, né, o medo, né, que falaram que não pode flexionar a coluna, né, o tronco. Eu tive um paciente, eu sempre dou esse exemplo, até quando eu estou dando minhas aulas, né, eu falo para os meus alunos. Interessante, Thiago. Eu tive um paciente, isso me chamou muita atenção, porque ele chegou com uma cinesiofobia incrível, que falaram para ele que ele não podia fazer flexão de tronco, porque isso ia, a hérnia dele ia, né, explodir. Então, na posição, né, em pé, ele não, em ortostática, ele não fazia flexão de tronco. Então, eu provei para ele que ele poderia fazer. Então, eu coloquei ele sentado e fui trabalhando a flexão de tronco dele. Até que ele foi até o chão sentado. E aí, quando eu virei para ele e falei, você observa o movimento que você acabou de fazer. E aí que deu o estalo dele da flexão de tronco. Sabe qual foi a reação dele? Ele se jogou no chão e começou a chorar. Eu não posso, por que isso? E aí eu vi a gravidade que tinha, claro, um paciente com emocional abalado, eu tive que trabalhar junto com o psicólogo, com ele, mas assim, um paciente que hoje faz atividade física. E assim, por conta de um medo de fazer flexão de tronco, assim, por conta daquela cinesiofobia, dos efeitos nocebos que as pessoas acabam trazendo para esse paciente. Eu falo, o paciente ele pode fazer tudo, né? Tudo. Dentro das suas limitações, nós vamos encorajar para ele fazer tudo, né? Mas tudo, um pode ir mais rápido, o outro vai demorar mais, né? Tudo no seu tempo. Como você falou, cada paciente é de um jeito, né? Isso é importantíssimo. Isso é muito importante. E às vezes, Léo, a gente acha que o nocebo é criado por outras classes, mas a gente cria muito, né? Nós? E aí eu digo isso porque eu vejo isso dentro da terapia manual, né? Que é uma área que eu gosto, eu transito. Aquela ideia de falar, olha, você estava com a vértebra rodada, eu botei no lugar. A gente sabe que isso não tem nem evidência de que existe, mas uma galera fala isso. Não, seu quadril estava rodado, eu botei no lugar. O que você traz para o paciente? Toda vez que ele sentir aquela dor, ou alguma dor parecida com aquilo, ele vai falar, ih, meu quadril saiu do lugar de novo. Exatamente. Deixa eu procurar o Léo, deixa eu procurar o Thiago, para botar no lugar de novo. E aí é bem comum, assim, de paciente ligar, não, porque eu fui uma vez num fisioterapeuta, que ele botou no lugar, eu falei, é mesmo? E aí, aqui eu falo, não tem essa de botar no lugar. A gente dá um estímulo, eu até brinco assim, é como se tivesse dado uma emperradinha, uma gaveta, a gente ajuda, é como se passasse um WD ali, dá um jeitinho e vai, mas esse negócio de sair do lugar é complicado a gente afirmar isso, né? Isso já fica mais tranquilo, e eu sempre reforço, não é nada grave, fica tranquilo, vai se movimentando, etc, etc, etc. Então, afirmar coisas positivas, não dá muitos nomes, né, específicos, e isso ajuda também a não criar a gente mesmo esses nocebos nos nossos pacientes. Então, isso é muito importante a gente falar também. Exatamente. Você acabou tocando aí, né, na abordagem passiva e ativa aí um pouquinho, né? Que algumas pessoas tratam essa vértebra rodada, né? Se olharem aqui, fizerem um exame, eu tô cheio de vértebra rodada. Eu tô aqui, ó. Tô bem, né? Você também, né? E não tô com dor, né? E não é bem assim só o tratamento, né, da vértebra rodada. Eu vou ali manipular e tchau, vai embora. Amanhã ele vai voltar com a vértebra rodada de novo, não é isso, né? Assim, a gente tem que sempre fazer um paralelo, né, Léo? Que eu acho que é importante. A gente, quando começa a falar, assim, a gente tem que sempre considerar a ciência e fazer um paralelo para a prática clínica, né? É muito comum, e, por exemplo, nessa pandemia, eu peguei muita gente que travou mesmo a coluna. Sim. E aí, quando trava a coluna, você vai falar, esse movimento não é assim. O cara, às vezes, está travado na cama. Já fui avaliar uma galera que estava na cama há algumas horas, que não andava. E aí, para tirar de uma crise muito, muito aguda, que a pessoa não consegue... Já, pô, o cara chegou envergado aqui do lado. Então, assim,
Para você tirar isso, a terapia manual ela é muito bacana para isso. E aí você consegue, no efeito agudo, um efeito bacana ali, né? Até por um efeito neurofisiológico, a gente sabe que as mobilizações, as manipulações têm. Só que esse cara tem que ir para o exercício. E aí, hoje, como eu trabalho, eu uso a terapia manual em talvez quase todos os meus pacientes, mas todos saem com uma sequenciazinha de exercícios. E os que são mais resistentes saem com um exercício, pelo menos, mas eu cobro. E aí eu vou aumentando, e aí eu converso com o personal, e aí falo com o filho, com a filha, etc. Então, o exercício ele tem que estar inserido, não pode negligenciar o exercício, né? Se a gente for pensar em alguns métodos, alguns conceitos, sem citar nomes, que trabalham com hands-off, que foi muito importante a gente considerar e tê-los durante a pandemia mais aguda, a gente também tem efeitos positivos. Então, tem alguns conceitos dentro de traumatortopedia que você utiliza um raciocínio biomecânico que você pode ajudar em dores agudas importantes com hands-off, né? Só com movimentos biomecânicos tradicionais. Então, ter a possibilidade de, em alguns pacientes, você intervir manualmente, outros com hands-off, eu acho que isso ajuda o fisioterapeuta a se tornar um pouco mais completo para manejar esse tipo de paciente. Mas todos têm que passar por exercício. Uhum. Isso é preponderante para mim. E tem que ter uma pitadinha de educação em dor, e alguns uma grande pitada, e tem que sempre ter isso também. Então, exercício físico, eu vou falar exercício terapêutico, né, para o nosso lado. É o padrão ouro, então, hoje, para tratar paciente com dor. Isso. É um padrão ouro, mas também existe a questão da inibição, né, de uma via descendente do exercício. Só que se você prescreve mal o exercício, aquele cara que ainda não está podendo fazer um exercício de maior carga, por exemplo, você pode piorar essa dor. E também não foi incomum, Léo, você pegar, e eu peguei várias aqui, até falei com a Carol, recentemente, sábado, sexta-feira, eu atendi uma menina que nunca malhou na vida, estava trabalhando de home office a pandemia toda e foi com o marido para academia malhar. Ela quis malhar, ela é forte, assim, tem biotipo forte. Malhou pesado. Ela não conseguia estender os cotovelos, Léo. Ela chegou aqui com os cotovelos travados. Uma contratura absurda de bíceps, assim. E não é que qualquer exercício a qualquer momento é importante. Se você for entender que biomecanicamente determinado movimento, por exemplo, a pessoa tem uma limitação importante de dorsiflexão e tem uma questão importante de quadril, você não vai passar o crossfit um agachamento profundo de imediato, mas ela pode ir para o crossfit fazer um educativo, fazer um agachamento com uma amplitude reduzida. Então, assim, você consegue trabalhar em várias modalidades e até esportivas, sim, respeitando a condição de desenvolvimento e de restabelecimento daquelas articulações. Isso é importante a gente falar, né? Exposição gradual, isso é importante. E às vezes a exposição gradual vai ser aquela vovozinha que está deitada, põe ela para cozinhar, já está bacana para ela. Põe ela para andar no play, já está bacana para ela, né? Então, não necessariamente também tem que ser correr na praia, né? E andar de bicicleta. Saber a dosagem, né, do seu exercício, né? Sempre trabalhar ali o que você pode, né? Não sobrecarregar muito, porque aí vai ficar com a contratura do bíceps mesmo, quer pegar o peso do que além da conta, nunca malhou e vai pra academia, né? Então isso foi muito comum, Léo, tá sendo muito comum isso. O pessoal que voltou a jogar futebol, que é uma galera que eu atendo, uma galera se machucando. Então, assim, é bem comum. A galera que voltou a correr, estava trabalhando sentada, então aquele encurtamento de posterior de coxa que é evidente, o cara tá sentado 10 horas do dia, ele não ficava assim antes, ele volta a correr e acha que corria, que corre a mesma coisa que corria 6 meses atrás, pode dar problema, né? Então, isso é importante. Bem, Thiago, nós estamos aqui finalizando, né? Chegando no final aqui da nossa live, né? E já a comunicação aqui já até me sinalizou aqui do tempo, né? Mas eu queria te agradecer, né, pela sua participação, disponibilidade de vir trazer, né, esse assunto, né? E que eu acho de bastante relevância tanto para profissionais, acadêmicos e para próprios pacientes. Existem muitas pessoas, né? A população entra aí na live, né, para poder entender um pouco, né, a abordagem da fisioterapia, né? Então eu queria te agradecer, né, pela sua participação. Quem quiser fazer o print, é o momento do print, tá? Faça um print aí, ó, a gente está sorrindo aqui, ó, estamos sorrindo. Faça um print, tá? E enche lá a caixa do Crefito lá pelo Instagram para dar trabalho pro pessoal da comunicação, tá? Marquem lá o Crefito 2 bastante.
Seguem o Crefito 2, entrem no site do Crefito 2, tá? Que está novinho, novinho, tá? O pessoal que tem feito um trabalho excelente aqui, a nossa comunicação também. Aí comandado aí pelo Dr. Alisson. Então, eu te agradeço em nome de todo o colegiado, Thiago, em nome do Dr. William Rai, tá? O nosso presidente hoje aqui do Crefito 2, tá? Pela sua participação, tá? Eu sei que a gente tem muito trabalho na CT, né? Você sabe disso, e vou deixar você só dar as palavrinhas aí finais. Tá bom, muito obrigado, Léo, obrigado, Crefito, pelo convite. É um prazer participar, né, desse novo momento da fisioterapia aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que pode contar comigo e todos do Crefito. E a gente vai ter um evento, né, Léo? É importante a gente já divulgar aí para a galera. Vai sair daqui a pouco, vai ter um evento da nossa Câmara Técnica de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Então, quem gosta dessa área, fique atento às redes sociais do Crefito. Em breve tem notícias. E muito obrigado, sabe que eu estou sempre à disposição. Obrigado para o pessoal que estava assistindo aqui. Foi um prazer, meu amigo. Muitos amigos nossos entrando aqui, mas a gente tem que conter um pouquinho para não brincar com eles, né? Tá bom? Thiago, muito obrigado. Fique com o Papai do Céu aí, tá? Bom trabalho. Amém. Você tá no seu trabalho aí. Tem mais uma galerinha para atender hoje ainda. Faz parte, faz parte. Com certeza. Bom? E vou fazer um jabá aqui, tá? Daqui a pouquinho live da Ferge, tá? Acompanhem lá com... 8h30, né, Léo? 8h30. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Valeu, abraço, tchau, tchau.